Olá, bem-vindos ao Atrás da Máscara. Hoje trago-vos, nesta nova temporada, um convidado super especial. Estou tão nervoso para fazer este programa porque a produção trouxe-me uma pessoa bastante especial e uma pessoa que atravessa várias gerações deste país. E como o 16 Neto é uma casa de música, começamos por trazer alguém da música. Mas esta pessoa também circulou por outras disciplinas artísticas e a gente vai poder falar sobre isto. Trago-vos hoje Stuart Sukuma e bem-vindo a Atrás da Máscara. Muito obrigado pelo convite. É engraçado porque tu és uma pessoa muito sui generis, né? Tu tens um appearance muito fora do comum, que eu acho que Moçambique raras vezes está preparado para abordagens de pessoas como tu, né? Então, eu vou dizer, eu vou aprendendo com essas coisas, não vou dizer que eu também não me surpreendo, mas fico feliz de ter sido convidado para este programa e estar aqui a conversar contigo. E dizer-te, fica muito à vontade, porque eu estou tão nervoso quanto tu também para falar. Acho que nervosismo é algo que faz parte da vida do artista, né? E é por isso que vamos degustar enquanto conversamos desta garrafa de Tu achas que há alguma probabilidade de sairmos daqui bêbados os dois? Não sei, mas que mal tem? Eu não tenho medo que os artistas se tornem assim, às vezes um pouco boêmios. Boêmios, né? O artista, só por si, o artista já é boêmio, né? A boemia faz parte da vida dos artistas. Mas às vezes temos medo e isso... Não, o artista não tem medo, sabes? Eu acho que muitas vezes o artista sente-se castrado, estás a ver, pela sociedade, pelo falso moralismo. E nós estamos no sítio onde o falso moralismo... à custa do estrume que nós lançamos todos os dias, esse tipo de atitudes, está sempre bem patente, né? É uma coisa muito patente. Quer dizer, a gente defende muito o politicamente correto, mas por detrás há uma promiscuidade incrível, enorme. Não estou a dizer que a gente devesse mostrar esse lado, não temos que mostrar, mas quer dizer, também não precisamos de fingir assim tanto, não é? Tchim, tchim. Tchim. Olha, vai-me cair muito bem a esta hora. A esta hora vai e com esta chuva que faz. Exato, faz. E é bom o vinho. Obrigado. É bom. Bom trago. Eu hoje, enquanto preparava-me para vir, fazia aquelas coisas que os atores fazem, que é ter solilóquios, né? Falava comigo mesmo e também preparava-me para esta entrevista. E eu penso que tu és uma pessoa que parece que quando chega ao fim encontra recomeços. Quando eu olho 40 anos e olho para as tuas últimas apresentações, eu vejo uma nova versão do Stuart. Explica-me como é que se faz isso. Eu acho que o augúrio da sobrevivência, eu acho que tem uma energia que nós próprios às vezes desconhecemos. E eu acho que o que me impele a fazer essas coisas todas, que continuo a fazer com a mesma energia de há 20, 30 e 40 anos, essa vontade mesmo de continuar vivo. Eu não falo eu agora gostaria... E este ambiente onde tu me meteste hoje também remete-me para esses sentimentos um bocadinho mais profundos, onde eu começo a fazer uma revisão introspectiva de mim próprio e, se calhar, tentar descobrir, né, porque é que tu fazes essa ideia de mim. E é verdade, nunca tinha pensado nisso dessa forma. Mas eu acho que é essa vontade, a minha vontade de sobrevivência, e depois porque também eu vejo a arte
como uma forma super positiva de estar, e eu acho que o artista não morre nunca, tu podes adormecer. E penso que às vezes sinto-me intimidado porque olho para mim e penso que estou fora de moda, sabes? Isso às vezes intimida-me um bocado, não no sentido estético, estás a perceber, mas no sentido de abordagem. Não abordagem estética, porque é muito simples. Se tu conseguires um bom costureiro, fazes uma boa roupa, se conseguires um bom maquiador, maquias-te e vais para a rua, estás a perceber? Mas o teu espírito não sofre esse tipo de mudança. Tu não contratas alguém para te maquiar por dentro, para maquiar para mudar a forma como tu pensas, ou se calhar renovar. Estás a perceber? Tu sabes que as pessoas não vão ganhando células novas, perdem células. E o corpo definha, né? Que eu acho que é o mesmo processo que tu tens, ao contrário, reverse, que é nasces, bebê, criança, estás a ver? E depois chegas a uma certa idade, né? Começa o processo que te reverte e tornas-te outra vez uma criança. Deixas de falar, começas a andar mais curvo, até não conseguires andar e começares a gatinhar. Yeah. Há alguém que acha, às vezes, que o processo devia ser ao contrário. Tu devias nascer adulto e morrer criança. Uau! Eu estou aqui a ter várias reflexões em torno do que estamos a falar. E a imagem que eu tenho... Eu sou dos anos 90, 93. E quando criança... Fui uma criança que cresci muito sozinho. Não havia crianças à volta da minha casa, né? E eu gostava muito de ver televisão. E a imagem que eu tenho é que passavam tantos videoclipes teus naquela altura. E havia aquela mamã, quem te mandou? E hoje, com a idade que eu tenho, já com 30 anos, ir a um concerto teu e digo, meu Deus, que monstro é este que estava nos anos 90, mas que monstro é este que está hoje em 2024? Então, para mim como é que tu consegues mutar, ou não sei se é mutar ou... Eu acho que faz parte dessas metamorfoses. A mutação Sim. faz parte dessa metamorfose. Eu acho que Yuri, acho que é difícil explicar-te, pá. Eu não sei, eu acho que é no DNA, está no meu sangue, é uma coisa que acontece naturalmente, mas é assim, morrer, eu não vou morrer, eu não posso morrer. Estás a perceber? Eu acho que as pessoas precisam de mim tanto quanto eu preciso delas. Uau. Estás a perceber? E eu não sou, e nenhum homem é uma ilha, estás a ver? Todo este processo dos meus 40 anos de carreira estão sempre interligados a pessoas. Estás a perceber? As pessoas que me dão um sangue novo, as pessoas que me renovam, dão-me esperança, pessoas que me questionam, estás a perceber? Pessoas como tu, que me desafiam, estás a perceber, com esse tipo de questões, pessoas que na rua, estás a perceber, duvidam, principalmente aquelas que nos faz crescer, não são os amigos que te apoiam todos os dias. Sim. No sentido, tu és o melhor, pá, tu és o melhor, nada te vai acontecer, estás a perceber, tudo vai ficar bem. Não, é exatamente o contrário, são as pessoas que dizem, tu vais te lixar, um dia vais te foder, meu. Yeah. Estás a ver, né? E isso E para mim isso sempre funcionou como um combustível, estás a perceber, para contrariar isso e dizer que não, não tem que ser assim. Um homem de 61 anos não tem que ser necessariamente um idoso, não tem que perder, estás a perceber, certas coisas, não tem. Porque as pessoas dizem, mas tu és o teu aspecto é muito novo para a idade que tu tens. Eu acho que não, eu acho que um homem de 60 anos, de 61 anos, deveria ter o aspecto que eu tenho. Que tal nós começarmos a pensar nisso e começarmos a tratar da nossa vida neste processo todo, desde que nós somos crianças, estás a perceber? Tratarmos de nós e tratarmos do nosso corpo, que é um templo, de uma forma saudável, estás a ver? Respeitarmos aquilo que nós temos em nós. E eu acho que eu sou resultado de uma certa disciplina e tenho o meu historial, quando eu era adolescente, quando eu comecei a namorar,
Sabes que nessa altura ser músico era sinónimo de ser drogado, era sinónimo, eu vou usar as palavras certas que nós usamos. Tu já me disseste atrás da máscara, éramos considerados putanheiros, estás a perceber, né? E éramos, as pessoas diziam assim, epá, tu has de morrer no meio das putas e de bebidas e drogas, não sei o quê. Epá, eu passei dos meus 16, 17, 18, 19 anos até os meus 30 anos, porque é assim. Eu sempre dou um exemplo, por exemplo, da Elvira Viegas. Vocês também deviam um dia sentar-se aqui à mesa para ela contar sobre o que foi ser mulher e cantar naquele tempo na música, com amigas, o que era ser mulher e cantar, qual era a conotação que essas mulheres tinham na sociedade. Estás a perceber, né? Os homens tinham menos, né? As mulheres tinham muito mais. Eu cresci a ouvir essas coisas. E eu acho que a minha personalidade sempre foi do género de reagir sempre positivamente a esse tipo de afrontamento, né? Então... Certo, eu sinto, mas também vejo com estes olhos que um dia hão de arder no crematório quando eu me for embora. Que é, tu és um ativista. Isso sente-se. E eu, como eu digo muitas vezes, o ser ativista não é um casaco que a gente usa e depois se tira. Eu sinto, por exemplo, agora a falar contigo, eu sinto que, embora estávamos a falar do teu percurso enquanto artista, tu trazias causas para aqui. A causa do artista, a causa da mulher, a causa... Como é que é isso? Sabes, nem sempre foi assim. Eu acho que sim. Eu acho que deve ter nascido com esse DNA. Mas o resultado diz que tu vês hoje e achares que o ativismo é uma coisa natural em mim, depois foi-me incutida. Houve alguém que me veio buscar, queres vir fazer campanhas contra o HIV/SIDA em 1995. Mas como é que se faz isso? Campanhas, o HIV/SIDA era completamente novo para todos nós aqui e quase ninguém falava sobre isso, todos tinham medo. O estigma e continua até hoje, né? Tu hoje apanhas alguém com HIV, e queres sentar longe porque não queres apanhar, estás a ver? Não queres pegar, não queres ser infectado. E eu tive, portanto, não sei se eu chamo coragem a isso, porque quase que não tínhamos escolhas nenhuma, jura. Naquele tempo tu eras músico. Eu sempre começo por dizer que eu poderia ser o que eu quisesse. Eu queria ser músico. A partir do momento que eu vi que havia uma possibilidade de crescimento dentro desta área artística, eu queria ser músico. E abracei e eu disse assim, as pessoas têm que me levar a sério. Porque as pessoas não levam a sério as artes. Tu és artista, as pessoas dizem, ok, já chegou o momento da brincadeira. Deixa eu ver? E se tu estás num programa com uma peça, se eliminarem aquela parte da peça do programa, não há problemas, ninguém se chateia. Ele não... É assim como as pessoas agem. E eu sempre fui, nesse aspecto, sempre fui assim. Então, eu acho que na questão do ativismo, a partir do momento que eu passei a perceber que vivíamos numa sociedade em que era necessário fazer intervenções sociais, aí acho que fui imparável. Começou com a HIV/SIDA, depois associei-me ao meio ambiente através do Ministério da Ação Ambiental naquela altura. E depois as coisas foram acontecer. A paz, fiz parte do processo de paz, fiz parte do processo de agradecimento ao We Are The World, quando fizeram a música para nós, e o Abraço a Moçambique, feito por portugueses. Depois vieram as crianças, fui nomeado o primeiro embaixador da Unicef em Moçambique. E essas coisas todas... Vieram tantas outras causas, né? Depois... tu ficas à mercê dessas causas, né? Essas causas depois engolem, tu desapareces e ficam as causas maiores do que a tua própria figura. E hoje é assim, é impossível. Impossível. Quando a gente se começa a perceber que a sociedade continua a tratar mal as mulheres, começas a ver que é uma sociedade que não consegue... encarar a possibilidade de pessoas poderem escolher a sua orientação sexual, quando começas a ver que a sociedade não consegue encarar a possibilidade de tu poderes
ser neutro, seres apartidário. A sociedade não consegue encarar o facto de que tu podes tornar-te alguém bem-sucedido sem ter que enganar ninguém. Eu acho que a sociedade está tão habituada a situações anómalas que hoje normalizaram do que aquelas situações das quais eu fui exposto na minha infância. Na minha infância, o respeito pelos mais velhos, pá, era preponderante. O respeito pela religião era preponderante. Eu hoje sou agnóstico. Eu não sigo, não tenho uma religião. Peço desculpas àqueles que me amam. Não tens nada que te desculpar. Mas sou agnóstico, não sigo religiões nenhumas. Eu acredito nessa entidade, e essa entidade pode ter o nome de Deus, é a natureza, se vocês quiserem, o universo, os planetas, tudo que conspiram para o nosso bem-estar, para o nosso mal-estar. Eu sou essa pessoa, tenho fé, mas não tenho uma religião, e acho abominável que as religiões tomem conta do processo e apoderam-se do ser das pessoas. As pessoas têm que pagar hoje para ir a uma igreja e os pastores são as divindades. Acho um absurdo. Essa é a minha opinião pessoal em relação a isso. Sim. Ok? Mas não tenho nada contra quem se te faz bem ir a uma igreja, não vou deixar de ser teu amigo por causa disso. Nunca. Faz-te bem ir a uma congregação, se te sentes melhor, se estavas pior antes de ir e começas a ficar melhor quando vais, eu acho que a escolha é tua. Mas a única coisa que eu gostaria é que respeitassem também as minhas escolhas. Claro. Então, claro. Eu acho que nós temos todos o direito disso. Sim. Yeah. Uau! E indo um pouco de encontro com o tema que a produção nos propõe aqui discutir, eu sempre costumo usar essa. Eu acho que a arte e a cultura são primas. Não que são a mesma coisa. São primas. São, sim, senhora. E podem... São parentes. Andar juntas. Mas nem sempre podem andar juntas. Às vezes há aquelas pessoas que fazem arte e não fazem cultura. Tu não fazem cultura, exatamente. E eu sinto que no teu percurso, quando eu olho para ti, tu és dos poucos músicos jovens daquela geração que tinha, não sei se de forma consciente, tentar cruzar estas duas primas, a arte e a cultura. Estou errado? Faz-te algum sentido? Não estás errado. Eu acho que primeiro... Tinhas alguma preocupação? Não, sabes, primeiro foi inconsciente. Primeiro começou tudo inconsciente. Sabes, é assim, eu confesso que em termos de escolaridade, eu era um bom aluno a português, era um bom aluno a letras, mas tudo que era biologias e matemáticas, essas coisas todas eram um bocadinho complicadas para mim. Mas, por outro lado, sempre fui um bom autodidata. Sempre fui aprendendo coisas, estás a ver? Porque sempre fui muito curioso. Sempre sentei ao lado dos mais velhos para poder colher e filtrar aquilo que eu queria para mim, estás a perceber? Sempre sentei ao lado do Maingane, ou do Hortêncio Langa, ou do Lisboa Matavel, ou do Fanim Fumo, quando ele era vivo, era miúdo, na Rádio Moçambique, estás a ver? Ao lado do Azimbo, para aprender essas coisas, estás a ver? Então, eu penso que essas convivências todas, estás a ver, dão-te resposta, estás a perceber aquilo que tu estás-me a perguntar. É muito... Eu não sei... Eu acho que... Às vezes fico perdido. Isso não é uma coisa que... Eu acho que muitas vezes nós consideramos gênios a pessoas que nós não conhecemos e depois, quando lemos e descobrimos, vemos documentários e passamos a descobrir que esses gênios também eram pessoas normais como nós. Sim. Tinham os seus feitios. Tinham desafios. Eram, às vezes, mau caráter. Sim. E as pessoas só os aturavam mesmo porque os gajos eram muito inteligentes. Sim.
Não é? Epá, eu não estou a dizer que seja o meu caso, né? Mas é assim, sempre me esforcei, pá, e sempre tive a preocupação de poder escolher aquilo que fosse melhor e que eu soubesse fazer melhor. Estás a ver, né? Explorar, dizer, ok, se tu tens um filho hoje que tem jeito para... Eu, por exemplo, se eu começasse a ter filhos agora, eu ia ter uma outra abordagem muito diferente daquela que eu tive quando tive as minhas 3 primeiras filhas. A Tânia, Tatiana e a que anda por essa ordem. Está a ver, né? Eu sinto que esta geração que te inspirou e que continua presente, alguns deles começam a partir porque é lei da vida, algum dia a gente vai-se embora. Tinham, naquela época, e tu continuaste a ter essa preocupação de alavancar e preservar a nossa cultura. O que eu sinto que, passados uns anos, começou-se a perder isto. Por exemplo, nestes últimos anos, tenho ido a festivais de música. E bem recentemente houve o Festival da Marrabenta, fui a tantos outros concertos com a Marrabenta. E eu dizia, mas como é que a nossa Marrabenta, contato com este quê de qualquer coisa que só ela tem? É uma coisa que só nós temos. Só nós temos, é verdade, tens razão. Não vingou com os olhos que eu consigo ver que ela poderia ter vingado. Mas se calhar é porque as pessoas não veem a Marrabenta. mundo. Mas estás a ver, se calhar é porque as pessoas não veem a Marrabenta com os mesmos olhos que tu tens. Porque eu acho que a sensibilidade... Nós todos nascemos com sensibilidade, sabes? Mas é preciso apurar essa sensibilidade. E cabe a nós, como mais velhos, pais das crianças que nascem, estás a ver, incutirmos essas coisas nos nossos filhos. E eu acho que a minha geração fez um mau trabalho no que diz respeito à divulgação. Pelo contrário, eu acho que a minha geração fez um mau trabalho. Porque tu vês que os nossos filhos, sejam os meus, sejam dos meus pares, das pessoas que têm a mesma idade que eu, estás a ouvir, cresceram a ouvirem outro género musical. Nós, como moçambicanos, íamos para os espetáculos tocar música moçambicana, mas quando íamos para casa, o que nós ouvíamos em casa eram músicas americanas, angolanas e de Cabo Verde. E continua a ser a mesma coisa. Enquanto nós continuarmos com isso, e atenção, porque as pessoas às vezes quando me ouvem falar sobre isso, dizem, pá, mas Stuart, quer dizer, é para nós deixarmos de ouvir músicas de Angola, se as músicas são boas. Não, é para tu continuares a ser tu próprio, teres consciência que nasceste num país como Moçambique, e tens um país para tomar conta. Porque, para mim, aquilo que acontece hoje, que tu estás a tentar descrever neste momento, é tu teres a tua casa e tu não respeitares a tua casa. Venderes as coisas que estão na tua casa, maltratares, rasgares, sujares, não limpares. Estás a perceber? O país é a nossa casa em ponto grande. E nós temos que tomar conta do nosso país. Porque primeiro somos nós. Se nós vamos a um jogo de futebol e ao invés de apoiarmos a nossa seleção, apoiarmos a seleção de um outro país, eu acho que está errado. Está errado, está. Eu acho que o mais normal, não estou a dizer que não há absoluta atenção, não há nada de mal se, por exemplo, numa percentagem de 100, se há 2 ou 3 pessoas que, por exemplo, vamos supor que há um casal moçambicano e está casado com um português ou com um malauiano, ainda, por causa desse agregado, estás a ver, desse agregado, as pessoas apoiam uma outra seleção. Não tem, eu estou a falar de moçambicano. O moçambicano tem que ter essa história toda como é que se diz, da autoestima que se propalou tanto no governo do presidente Guebuza. Quer dizer, não é só autoestima, não é só tu gostares de ti próprio, estás a perceber, para mostrares que eu tenho uma autoestima, é gostares de ti próprio, promoveres a tua cultura e venderes a tua cultura para fora e mostrares que tu conheces e sabes do teu país. Há pessoas que sabem muito mais coisas sobre outros países do que sobre Moçambique. Claro. E eu acho que continua a ser errado. Então, eu vou-vos contar uma coisa. É assim, eu viajo... Uma das maiores escolas que eu tive na minha vida foram as viagens que eu fiz. Eu, aos 21, 22 anos, comecei a viajar. E muito.
pelas Europas, pela África, muito. Essa foi definitivamente a minha maior escola. Foi contato com outras pessoas diferentes. O que aprendeste lá? Poxa, aprendi que primeiro, cada país toca a sua música. Já estive em Angola, não estão preocupados com a música moçambicana. Se tu ouvires uma música moçambicana numa rádio angolana, tens de fazer festa mesmo. Vais para Cabo Verde, é a mesma coisa. Vais para a Alemanha, é a mesma coisa. Vais para qualquer país do mundo, é a mesma coisa. Então nós não temos absolutamente obrigação nenhuma de fazer essa compensação, essa troca não existe. Sim. Percebes? Não estou a dizer, eu continuo a gostar de música angolana, adoro Filipe Mukenga, adoro Valdemar Bastos, tá a ver? Rui Mingas, tenho referências incríveis, mas, por outro lado, eu também tenho os meus ídolos locais, pá. Tenho o Fanim Fumo, tenho o Azimbo, que eu adoro ouvir cantar, tenho a Mingas, tenho os Goruan, que eu adoro a música deles, estás a perceber? Mesmo cantores mais novos do que eu, como Raja, estás a ouvir? Deltino Guerreiro, estás a perceber? Assa Matusse, são pessoas que eu admiro, Xixel Langa, estás a perceber? Lena Baúl, são pessoas que eu admiro, são moçambicanos. Então, quando tu me dizes gente promover a música moçambicana lá fora e ter convidados de fora, que eu já tive, tive a possibilidade de ter isso tudo. Tive Bonga, Locoacanza, tive Lyric Now, já fui convidado por outras formações fora do país, mas tenho consciência que o meu país precisa de um espaço muito especial no meu coração e esse espaço que eu vou dar na divulgação da minha música e de todos os meus pares. Uau! Yeah. E acho super profundo esta reflexão que estamos a ter, porque é algo que eu venho pensando constantemente. Nós temos uma multiculturalidade, nós temos sei lá quantas etnias, nós temos sei lá quantas línguas, nós temos sei lá quantas vivências neste país, que eu digo, como é que é possível não promovermos talvez até a 50% do que este país tem para oferecer. E eu sinto que tu conseguiste, e talvez não, concordo, que talvez a tua geração não fez esse caminho, mas tu o fizeste, porque eu quando ouço a tua música, não só sinto que a Marrabenta foi a tua inspiração. Sempre. Foste buscar... Fui. A Marrabenta está muito presente no meu espetáculo. Mas foste buscar outros ritmos. Fui buscar um galanga, um nhambaro, fui buscar um ganda no Niassa, fui buscar canto em Iau, canto em Chuabo, mas também canto em Xitsua, canto em Xangan, canto em Ronga, e não sei necessariamente falar essas línguas todas, mas arranjo sempre uma forma de ter um coach, alguém que saiba escrever bem nessas línguas. Recorro, da última vez lembro que estava a escrever uma letra e recorri ao Bento Baloi, e o Bento Baloi deu-me luzes, estás a perceber? Disse, ok, se tu queres fazer esta frase e queres pôr o plural, tens de respeitar, estás a perceber? Explicou-me como é que eu devia fazer. Então, eu sou uma pessoa que busca, então eu penso que essas coisas todas, mas também há pessoas que fazem isso de uma forma silenciosa. Por exemplo, queria me referir aqui também ao esse associativismo que foi criado à volta da Mbira, que é super forte, o Ivan Mukavelo, o Membira, o Mbalango, o NBC, Sista África, estás a perceber? O Beauty, a Beauty, que tem um movimento muito silencioso, estás a ver? Que a qualquer momento pode explodir, estás a perceber? Que a Mbira, a juventude tomou conta da Mbira. A Mbira hoje não pertence só ao Zimbábue. Aliás, há quem defenda veemente que a Mbira, que a origem da Mbira é a província de Manica. Estás a perceber? Nasceu lá com o Kamba Simango. O Kamba Simango tem uma história desde o século XVIII e XIX, acho que nessa altura. E
Foi dos primeiros tocadores de mbira moçambicano que depois emigrou, foi para os Estados Unidos e divulgou, foi o primeiro divulgador dessa mbira. Então, tu começas a perceber que também há jovens que, de uma forma silenciosa e que não têm um apoio institucional e continuam a fazer muito também pela cultura. Estás a perceber? Que não está completamente morta. Vamos falar de quem mais? Do Machumi Zango, vamos falar do Xênio Aguni, estás a perceber? Que continuam de uma forma irreverente, estás a perceber? E muitas vezes, sem o apoio necessário, continuam a manter o estilo musical. E eu vou te dizer uma coisa, eu não vou negociar o meu estilo. Ótimo! E eu exposto, e eu que tive, assim, modéstia à parte, devo ser dos músicos moçambicanos com mais atividade fora do país. Ok? Devo estar entre os 5 músicos deste país que está... Mas deixa-me também esmiuçar melhor isto. O que nos está a faltar? Eu acho que é escola. Eu acho que se tu não educares as pessoas a ouvirem, é escola. Escola. Eu acho que enquanto nós não levarmos a sério essa história da cultura moçambicana e da nossa arte, estás a perceber, em que as pessoas desde criança habituam-se a ouvir ritmos tradicionais, há disciplinas lúdicas e extracurriculares em que as crianças aprendem nas escolas e os pais sejam influenciados por essas crianças. Porque se a criança aprende a tocar uma timbila na escola, vai chegar a casa e vai dizer ao pai: pai, na escola estão a pedir para comprar uma timbila para ensaiar, porque temos um recital no dia 19 de junho, no dia 1 de junho, onde temos que tocar uma música com timbila. Não pode acontecer ao contrário, que a educação retirar do currículo escritores moçambicanos. Sim. As crianças, estás a perceber, andou uma piada, algures aí, algum tempo atrás, em que envolvia o Miyakoto, em que achavam que mandaram alguém fazer um trabalho universitário sobre o Miyakoto e um livro do Mia, que era um livro do Mia que sugeria construção ou arquitetura e as pessoas, quer dizer, banalizam isso. Quer dizer, tu cresces em Moçambique e não sabes quem é o Miyakoto, não sabes quem é um Ngulano Bakakosa, não sabes Paulina Chiziana, não sabes quem... Não podes não saber isso. O país não pode ter só referências políticas, estás a perceber, para sustentabilizar essa nação. Sim. A política não é uma profissão. Não é. Porque qualquer pessoa que se preze e tenha jeito e tenha capacidade, estás a perceber, pode ser político. Qualquer. Os artistas não fazem política. Fazem, nós todos fazemos política. A partir do momento que tu falas sobre política, tu estás a falar política. Mesmo que seja de uma forma silenciosa e que as pessoas não te ouçam numa esquina, tu estás a falar política. Sim. E nós falamos política todos os dias. Então, essa história de que, eu não ligo nenhuma política. Mas depois começas a falar, porque a parte social está muito ligada à política. Toda a gestão de um país que inclui uma política social é política. Política cultural é política. Estás a ver, né? Não podemos fugir a essas coisas. E eu acho que nós temos medo de tomar muitas vezes uma posição e de assumir aquilo que nós somos. Estás a perceber? E assumir isso sem medo. Se tu tens uma orientação sexual diferente das outras, não tens de ter medo, vais ter o apoio das pessoas que estão ao teu lado. Claro. Estás a perceber? Nem para te abraçar e para te acarinhar. Mesmo que seja uma pessoa. Sim. Uma pessoa pode valer por 1000. Exatamente. Estás a perceber, né? E nós temos de ter a coragem, estás a ouvir, de enfrentar e assumir isso. Porque enquanto nós não fizermos isso, estás a perceber, não vamos mudar nada. Quando a Frelimo decidiu, aliás, antes de ser Frelimo, quando um grupo de jovens decidiu que as coisas, sonhou que as coisas não estavam aqui bem em Moçambique, saíram do país, foram para fora se preparar e voltaram para libertar este país. Então, este país precisa ser libertado outra vez. Estás a perceber? De mentes, estás a perceber, né? De mentes maldosas que se apoderaram deste país e estão a fazer muito mal às pessoas que estão aqui. Então, os jovens de hoje têm que ter a coragem suficiente de ver o que é que está errado neste país e mudar o que é que está errado. E a mudança começa aqui. No
coração. No coração, conosco. Falaste em algum momento sobre políticas culturais. Stuart, eu olho para ti e eu não falo da palavra privilégio. Eu acho que às vezes a gente faz confusão quando diz, pessoas que tiveram privilégios. Não, as pessoas que tiveram acessos. Porque aqueles privilégios que nós chamamos privilégios, na verdade são direitos. Então, não sei porque hoje tornamos sinônimo de direito a privilégio. E eu acho que tu tiveste acesso de discutir com algumas pessoas que talvez possam criar as tais políticas culturais. O que é que falha? Porque eu acho que estamos aqui a falar e tu tens... Eu acho que falha... Tu já falaste da educação, já falaste destas instituições e eu acho tão bonita esta nossa entrevista porque tu trouxeste aquelas pessoas ou aqueles movimentos na música que estão na sombra, que não deviam. Talvez são o sol deste país. Mas completamente. E quando eu penso... Sem desmérito para outros, né? Sem desmérito para outros. Claro. Yeah. E eu penso, Stuart, tu que já sentaste talvez com algumas pessoas que talvez podem tomar decisões e fazer alguma coisa. O que está a falhar nesta questão das políticas culturais? Falta de vontade política. Porque eu penso... Eu sempre... Eu aí vou ser um pouco... Não vou ser mauzinho, vou fazer a cama. Fazer a cama como deve ser. Que é, eu penso, como nós, num país como este, com os fundos que nós temos, os fundos começam a chegar das uniões europeias, do Ocidente, toda a gente a querer apoiar a África. Né? E a cultura africana. Posso dizer já que o problema não é o dinheiro. Exatamente, o problema não é dinheiro. Não é dinheiro. E nós temos projetos que ensinam sobre, por exemplo, música clássica. Mas nós não temos uma orquestra, por exemplo, de Timbila, ou de Segovia, ou de Imbiras, ou de sei lá o quê. O que está a falhar? Mas eu acho que é isso. Eu acho que... É assim, tu sabes uma coisa, é assim, quando tu falas das ajudas e dos apoios, eu remeto-me a uma... Eu estou sempre a mexer coisas, gosto das coisas alinhadas, já percebeste, né? Já, então... Quando tu me falas disso, remetes-me a umas crônicas que o Mia Couto escrevia sobre essa questão das ajudas, que a malta às vezes... Essas ajudas que vêm revestir... Aliás, qual seria a palavra certa? Essa subjugação que vem em forma de ajuda. Estás a ver? É muito bonito, estamos a dar para 19, 20 milhões de euros para vocês dividirem e fazer as coisas. Mas, há sempre aquele mas. Sim. Tá a ver, né? A linguagem do doador. E a linguagem do doador. Nunca é do tipo, ok, vamos lá sentar aqui para conversar hoje e saber como é que vocês querem ser ajudados. Eu, se calhar, nunca escolheria ser ajudado com dinheiro. Não. Por que isso tem que envolver dinheiro? Formação é uma coisa, estás a perceber? Epá. E vou-te dizer, é assim, se tu me pedisses para eu ser radical e responder-te essa pergunta com os pés bem assentos no chão, eu diria, todo o sistema tem de mudar. Todo o sistema educacional neste momento tem de mudar. A África tem de mudar, não é Moçambique. E a África tem de mudar toda ao mesmo tempo. O africanismo e o afrocentrismo têm de ser chamado à razão e a educação, o currículo, a forma que tu ensinas as tuas crianças tem de fugir do sistema educacional do western, do ocidente, e voltar para o estilo de educação que a África tinha, com todos os pressupostos modernos que há à volta. Foi isso que os negros americanos tentaram fazer com o Wakanda. Era ter uma cidade com características africanas, mas super desenvolvida, com todas as tecnologias, porque nada nos impede. A tecnologia não pertence a um grupo restrito de pessoas. Não. Até porque, se tu fores ler as histórias, muitas coisas que estão a ser usadas hoje foram inventadas por negros. Sim. Africanos que imigraram, estás a perceber, né? Se tu fores ver
o relógio. Muita gente hoje, quando fala, por exemplo, do Egito, vou-te dar um exemplo claro. Falam do Egito, nunca consideram o Egito como um país africano. Claro. Eu acho incrível a petulância, a coragem de historiadores, estás a perceber, né? De se apropriarem de um país que é africano, estás a perceber? E acharem que este país, quando se fala sobre a África, não faz parte de África. O reinado do Ghana. Eu acho que os africanos não conhecem a sua própria história. Por isso, não têm sustentabilidade a nível intelectual para se defenderem, para irem buscar exemplos de africanos que foram prósperos no passado. Então, as referências que tu tens hoje são sempre referências europeias. Tens de ser Michael Jackson, tens de ser este, mas não tens referências africanas que é para tu te sustentabilizares. Então, eu vou dizer, para mim, radicalizar a educação e tu começares com uma educação que fosse orientada no sentido de tu respeitares aquilo que são as tuas origens, que são as origens africanas. Uau. Em primeiro lugar, é a África. Tocas as tuas músicas, tocas aquilo que é bom, vais aprendendo. Vê o que é que os chineses fizeram no mundo inteiro. As coisas que não foram inventadas por eles foram copiadas por eles, mas bem copiadas. E as cópias hoje, muitas delas são muito melhores do que as originais. Uau. Na calada, não precisa estar a ti a vangloriar, porque eu fiz isto, eu fiz aquilo. Estás a ver, trabalhar no silêncio, de uma forma inteligente, de uma forma em que tu consegues, estás a perceber, realizar as tuas coisas sem os invejosos ao teu lado te atrapalharem. Estás a ouvir? Então, por que essas coisas não acontecem? Porque as pessoas que estão no governo neste momento, estás a perceber, é um sistema. É um sistema. É por isso que eu digo muitas vezes, as pessoas dizem, Stuart, tu devias ser ministro da cultura, não sei o quê. Não tem absolutamente ambição nenhuma de ser ministro algum. Porque eu vou dizer uma cena. Eu não te vejo lá. Iam-me castrar, estás a ver? Não iam me deixar fazer o meu trabalho, não iam deixar-me expandir com a minha como é que é, intelectualidade, a pouca que eu tenho e a minha criatividade, que é uma das coisas mais importantes. Eu acho que os governantes deste país não têm criatividade alguma para dirigir o país. Sim. E eu faço um desafio e posso conversar com qualquer um deles. Com o respeito que eu tenho pelo Presidente da República, porque foi nomeado, por todos os dignatários que foram portanto, colocados nos lugares em questão, mesmo com esta celema toda em relação a uma falsa democracia que nos atravessa hoje e com eleições super fraudulentas que foram, logicamente, que foi um escândalo. É assim... E eu acho que nós temos que ter um momento de reflexão, os próprios políticos têm que ter um momento de reflexão sério, estás a ver? E pensar em onde querem levar o país. Se querem levar o país para bancarrota e para um sistema totalitário em que tu não podes falar e não podes ter a opinião própria e te vetam por isso, estás a perceber? Ou querem levar o país para um progresso, estás a ver? Controlado, um progresso controlado, porque as pessoas podem ser controladas. O que tu tens hoje é um povo completamente descontrolado, um povo que não está educado, que torna um povo muito perigoso, mas muito perigoso. Estás a ver, né? Muito perigoso. É muito mais perigoso, porque as pessoas dizem, os políticos no mundo inteiro, para poderem reinar, estás a perceber, concedem uma educação medíocre ao povo, porque o povo fica... Alimenta a mediocridade. Alimenta a mediocridade. E são coisas que hoje para toda a gente sabe, nem é segredo. Há uns tempos atrás as pessoas não sabiam esses truquezitos todos de governação. Hoje a malta tem hoje a manipulação de informação, essas coisas todas. Isso é uma coisa tão corriqueira que se faz hoje na internet. A malta sabe o que é. Até um miúdo de 14, 15 anos sabe o que é fake, o que não é fake. Sabe, as pessoas sabem sobre isso. Então, não vejo a necessidade de nós estarmos aqui a enganar todos os dias, ou sentar-me com um político e ele estar-me a contar uma história que ele sabe que não é verdadeira. Não é. Tudo que envolve dinheiro aqui neste país traz confusão. Tudo. Tudo que envolve dinheiro traz confusão. E quem começou com isso?
os maiores beneficiários dessa história. Epá, e vou-te dizer, é assim, tenho amigos na comunidade europeia, a minha mulher é portuguesa, mas e não tem nada a ver com eles. Sim. Com essas pessoas que não são nossas amigas, não tem nada a ver. Tem a ver com os interesses, exatamente. Uma ideologia dos interesses de pessoas que querem dominar os países africanos. Porque os países africanos continuam a ser dos mais ricos no mundo. Moçambique está entre os países mais ricos no mundo, culturalmente, em termos de recursos naturais, em termos de recursos... portanto, a terra faz parte dos recursos naturais, de tudo. Temos quase 3.000 quilômetros de costa, praias lindíssimas. O turismo aqui podia florir incrivelmente. Temos peixe, temos camarão, temos lagosta, temos tudo no mar que nos pode trazer riquezas. No subsolo temos o gás, temos ouro, temos diamantes. O maior rubi do mundo neste momento é um rubi moçambicano. Digam-me uma coisa, o que é que falta? O que falta é inteligência nas pessoas para poderem gerir esses recursos todos. Porque não podem dar outro tipo de desculpa. Não há outro tipo de desculpa. É assim, eu vou gerir projetos e assuntos dos quais eu tenho capacidade para fazê-lo. Aqueles que eu não tenho capacidade para fazer, não me vou oferecer para fazer isso. Mas aquilo que é a minha música, eu vou gerir. Uau, ainda bem. Meu Deus, esta conversa é das melhores formas de começar esta nova temporada. A nossa produção prepara sempre umas armadilhas aos nossos convidados. E eu tenho que ver o que é que eles nos prepararam hoje. Há aqui um jogo que eles fazem. Eles têm 2 perguntas para ti. Não são minhas perguntas, claro. São perguntas da produção. E se tu não quiseres responder, tomas o shot. Só há nada. Simples quanto isso. Então vamos à primeira pergunta. Se tivesses que escolher entre ser escritor ou ser músico, qual dessas artes ficarias? Eu ouvi-te aqui a falar e dizer que se tu se lançasse... Já tens um livro, eu sei. Mas essa é uma pergunta injusta, sabe? Não, é injusta! Não, eu continuaria a ser músico, porque a música dá-me essa possibilidade. A música dá-me essa possibilidade de poder escrever, mesmo que não seja esse o core business, e poder tocar. Então, eu escolheria músico. Ok. Segunda pergunta. Escolhe entre Cibo, de Zaida Chongo, ou Sapateiro, do Azim. Qual destas músicas, destes 2 grandes... Eu escolheria Sapateiro do Azim por uma simples razão, porque me identifico mais com esse género musical. Uau. Sim. Com uma grande admiração pela persistência e pela grande revelação que foi a Zaida Chongo, ainda continua a ter o Azimbo como uma referência que eu sigo. Ótimo! Não é dessa que tomamos os shots. Mas a sério que são essas perguntas tão simples? Mas não, Vlad, não, vamos tomar os shots. Vamos. Eu adoro quando... Mas não terminou ainda. Não terminou ainda? Ok, vamos lá ver. Ok. Eles preparam aqui umas coisas que às vezes não entendo. Fala-me desta foto. Respira. Eles vão ver a fotografia? Vão ver eles vão pôr a fotografia. Quero que fale. O Oliver Mutukuse, como eu estava, lá, é assim, o Oliver sempre foi uma referência para mim mesmo antes de o conhecer. E quando eu fui nomeado embaixador da Boa Vontade da Unicef, eu tive conhecimento que o Oliver também era embaixador da Unicef a nível regional. Portanto, toda a região da SADC era, digamos, ele tinha ação nesse universo. Eu sempre fui apologista de colaborações
Eu disse, eu acho que todos os embaixadores da Unicef, eu fui ter com a Unicef, fiz um encontro com ele, eu disse, todos os embaixadores da Unicef dos países da SADC deviam fazer projetos conjuntos. Porque assim, devíamos aproveitar o potencial e a fama que Oliver Mtukudzi tem no Zimbábue e no mundo inteiro para alavancar outros menos populares, mas com igual talento. E eu sempre disse, o Oliver, um bocadinho mais velho do que eu, sempre foi uma referência. Então, transmiti essa vontade à Unicef de o conhecer. E havia uma reunião em Joanesburgo. Disseram, olha, Stuart, acabamos de saber agora, ligaram um dia antes, acabamos de saber agora mesmo que o Oliver vai estar numa reunião do Unicef amanhã em Joanesburgo. Tu tens como ir. Estávamos aqui a tentar voos, não há nenhum voo que vai chegar a tempo de tu conseguires ir à reunião. Eu disse, eu arranco de carro. Peguei no meu carro, apanhei uma multa no meio do caminho de 600 randes, porque ia em excesso de velocidade. Sério. Para chegar a essa reunião, antes que essa reunião terminasse. E cheguei no meio da tarde e essa reunião estava a acontecer e estava lá o Oliver. Uau. Então sentei-me com o Oliver e com o Sam, que era nessa altura o manager dele, e disse, Oliver, my name is Stuart Sukuma, I am from Mozambique, and I am here specially to meet you. A minha surpresa do Oliver foi, Stuart, I know your music. Agora, quer dizer, tu imagina a minha alegria quando eu ouvi isso da boca do Oliver. Então, fui lá e então qual era a minha missão com o Oliver? Era falarmos sobre estratégias e a primeira coisa que nos ocorreu foi fazer uma música. Ok? Então, esta fotografia que vocês veem aqui, que tu vês aqui, eu e o Oliver, né, a gravarmos no estúdio de João Carlos Schwalbach a música Guardians of the Light, que vocês podem ver no YouTube. Guardians of the Light, Stuart Sukuma, featuring Oliver Mtukudzi. Thank you! Tenho uma outra imagem. Eu acho esta produção é... Bom, eu acho que vocês escolheram boas fotografias e muito elucidativas. Nesta fotografia temos o Azimbo, temos a Ana Girão, o Azimbo, amigo, artista, músico. Ana Girão, minha companheira, também artista, cantora, intérprete. Vivos no Azimbo, energia. Muito lindo, né? Foi muito lindo. Tens Stuart Sukuma, tens o saudoso Hortêncio Langa, e aqui ao lado temos... Deixa lá ver se reconheço. Esse é o Jorge César, né? Parece o Jorge. É o Jorge César, exatamente. Jorge César, que é um percussionista, cantor e intérprete também, fez parte da Companhia Nacional de Canto e Dança. Esta fotografia foi tirada num restaurante que a minha filha tinha, em frente, ao lado do Clube dos Empresários. Este restaurante já está fechado. Eu frequentei durante muito tempo. É minha filha. Os filhos, quando vêm ter com o pai, dizem, pai, ajuda-me a criar coisas aqui. Tu és artista, gostaríamos de ter música aqui. Então fui falar com os amigos. Primeiro fui falar com patrocinadores. Depois fui falar com amigos. Disseram, a minha filha tem uma casa. Eu acho que é uma casa muito nice para fazermos música acústica. E uma vez por semana, durante 3 meses, tínhamos convidados, todas as quintas-feiras, à noite. E esta foi uma das quintas-feiras onde o Hortêncio Langa foi lá tocar. E o Azimbo estava lá também. Então, por sinal, o Hortêncio, que no dia 23 de março, né, faria anos. Sim. E acho que vai haver uma grande... portanto, uma grande... Foi o dia que ele partiu. Foi o dia que ele partiu? Não, dia 20... O Hortêncio era do mesmo mês que eu. Okay. Eu sou de 25 de março, o Hortêncio era de 23. Sim, e dia... Acho que é bem recente, os filhos vão fazer uma homenagem. Vão fazer uma homenagem. E o Hortêncio morreu, acho que ele morreu... Houve a comemoração do aniversário dele, ele acho que morreu 1 semana ou 15 dias depois do aniversário dele. Né? Mas esta fotografia traz-me lembranças muito vívidas da altura em que eu fazia esse entretenimento no Eu
Tu até lembras? Eu estava aqui a fazer tempo para tentar me lembrar Fishmonger. Era o Fishmonger, exato, a Tatiana. Cuidava deste Foram restaurante. 3 meses. Foi 3 meses. Era Foram dos 3 meus meses. lugares favoritos da Opa, foram 3 meses incríveis, pá. Passaram por lá todos aqueles artistas que eu gostava. O professor Orlando, o Antoninho Maingane, a Elvira Viegas, o Hortêncio Langa, o Azimbo. Passaram todos aqueles artistas com os quais eu me identifico e eu pude levar lá. Portanto, é assim, aproveito esta oportunidade para mais uma vez agradecer a todos. A tu que fizeste aquele lugar, o teu lugar, estás a perceber? Muito bonito. Muito obrigado. Obrigado por esta lembrança. Muito obrigado por teres vindo a este talk show, que para mim é bastante especial. Mas antes de te ires embora, o que eu te quero pedir é: deixa um conselho para esta geração nova que começa a entrar para a música e que já existe uma geração também. Falamos dessas pessoas que estão na sombra, que são o sol deste país. Olha, Como é que elas fazem para cruzar a arte e a cultura? eu vou responder essa tua questão de uma forma diferente. Em 1998, eu fiz uma aplicação para Berklee College of Music nos Estados Unidos, em Boston. E fui aceitado, né, como aluno dessa escola. Os meus primeiros 3 meses na Berklee foram 3 meses terríveis, porque eu tinha uma imagem dos Estados Unidos que era completamente errada. Por via de filmes, por via de novelas, por via de videoclipes que eu via, estás a perceber? E pensava que ia chegar aos Estados Unidos e a imagem dos Estados Unidos era exatamente aquilo que eu via nos filmes, nas novelas e nas revistas. E vou-vos dizer uma coisa, caros companheiros, não é nada daquilo. A realidade nos Estados Unidos é outra. Quando tu vives o dia a dia, e eu vivi 3 anos lá, vives todos os dias nos Estados Unidos, tu tens de enfrentar outro tipo de problemas, ok? E nos Estados Unidos, um país que tem cerca de para aí 400 milhões de habitantes, pá, tem 50 estados, pá, tem talentos, estão na vanguarda hoje com a Rússia e com a China, estão na vanguarda da alta tecnologia, pá, e a performance que eles emprestam ao mundo é de primeiro nível, estás a perceber, né? É muito difícil tu competires com profissionais nos Estados Unidos. Claro. Que são muito focados. Mas o que é que eu aprendi lá? Foco e disciplina. Tu sem foco e sem disciplina não vais chegar a lado absolutamente nenhum. E o moçambicano não é focado. Peço desculpas. O moçambicano não é focado. O moçambicano não tem disciplina. E vou-vos dizer, são 2 coisas muito importantes. E depois, sabes de uma cena? Ter a coragem de ser diferente. Sabes o que é que me safou nos Estados Unidos 3 meses depois de eu me ter apercebido da linguagem? Porque tu saías à rua, o gajo que estava a cantar no passeio e a pedir esmola, cantava melhor que o Michael Jackson. Não, eu não estou a brincar, literalmente, não estou a brincar. Yeah. Há uns que conseguem sobressair, têm muito mais sorte, há muita gente que canta muito melhor que eu e se calhar até hoje está na penumbra, mas pela atitude. Porque não basta, tu tens de ter o pacote completo. Estás a ver, né? Se não és bonito, tens de ser interessante. Se não és bom cantor, tens de ter um mínimo. Mas aquele mínimo, estás a perceber que te permite estar num nível já bom e razoável. Estás a perceber, né? Tu tens de ter argumentos para vencer. Não é, pá, és bom cantor, mas não tens uma boa postura. És um bom cantor e depois chegas atrasado aos ensaios. Com 1, 2 horas. Estás a perceber, né? Tratas mal as pessoas, faltas o respeito. O americano conseguiu desenvolver porque é focado. E vou dar um outro exemplo. Um mecânico de rodas é um mecânico de rodas. O eletricista auto é eletricista auto. Mas
faz bem aquele trabalho para o qual ele foi designado. Não faz um bocadinho bem isto, faz um bocadinho bem isto, faz um bocadinho bem aquilo. Não é assim que funciona. A única probabilidade de Moçambique vencer no mundo inteiro é pela diferença. Uau. E eu explico o que é a diferença. E nós somos diferentes. E nós somos diferentes. Sou tu naturalmente, aquilo que tu és naturalmente, dentro da tua área cultural, se tu és Nhungwe, se tu és Machuabo, se tu és Chope, se tu és... Vai buscar a tua cultura, filtra a tua cultura e leva a tua cultura para um nível de tecnologia e intelectualidade alto. Expande. Porque aqui as pessoas compreendem muito mal esta questão do tradicionalismo. Acham que o tradicional é fazer as coisas igualzinhas como fazias há 200 anos atrás. Não é isso. Não tens que fazer. As coisas são dinâmicas. Aqui o desenvolvimento é dinâmico. A cultura não fica de parte. A cultura é dinâmica. A cultura desenvolve-se. Se antigamente não tínhamos certos elementos para constituir uma timbila, por exemplo, nós sabemos, por exemplo, que o muenge, que é a árvore onde nós vamos buscar a madeira da mbila, que é timbila, que é o singular de timbila, porque vocês, outra coisa, mas tens uma timbila. Timbila é o plural de mbila. Mbila é uma mbila, um instrumento. Timbila é o conjunto, é um conjunto de mbilas. Também aproveitem a aprender. Eu também aprendi há pouco tempo. Então, que tal, se calhar, para não destruirmos as florestas do Muenge e não desbravarmos tudo, começarmos a arranjar alternativas, ou então de reflorestamento, ou então de substituir esses elementos por outros, mas que tenham o mesmo efeito. A malta já devia estar a fazer isso. Felizmente, graças a Deus, ainda temos as massalas para fazer as cabaças que fazem a caixa de ressonância das mbilas, das timbilas, né? Mas se não cuidarmos e não replantarmos as árvores, não vamos ter as massalas, não vamos ter. Temos que replantar isso. Aí é onde nasce a consciência ambiental. Essas coisas todas estão interligadas, malta. Pensem um bocadinho, pensem bem. Está a perceber que Moçambique podia ser um potencial aqui em África. Eu vou dizer uma coisa. Nós somos dos países com maior equilíbrio aqui em África, em termos, somos educados, ainda somos educados, né? Porque eu já estive em países africanos onde a gente viu, e não quero falar nomes de países onde eu estive, africanos, onde a gente disse, poxa, ouve lá, Moçambique, estamos melhor, hein? Estamos muito melhor aqui do que em alguns países africanos. Então vamos aproveitar isto e desenvolver aquilo pouco que nós temos, que é muito. Vocês não têm consciência. Há países que não têm absolutamente nada. A Alemanha, por exemplo. A Alemanha não tem nada. A Alemanha tem um riozinho, não tem mar, importa tudo. Os BMWs que vocês conduzem aqui, todos os materiais para construir o BMW, eles têm de importar. Têm de importar. Uau. A riqueza da Alemanha é nos serviços. É nos serviços. Basta já ver, né? Quando a malta fala de educação, há coisas na educação que deviam estar a ser ensinadas hoje que não ensinam. São coisas básicas. Então, as pessoas têm que ser instruídas nesse sentido. E começar a instruir as pessoas no sentido da tolerância. Porque, por exemplo, hoje as pessoas são intolerantes à homossexualidade, estás a perceber, por exemplo, porque as leis anti-LGBT em África, quando há tanta pobreza e tanta miséria. Mas porque não ensinam as crianças a serem tolerantes desde o ensino. São os próprios pais em casa que dizem, aquele teu amigo é gay, não, ele não entra aqui em casa, não entra aqui em casa. São os próprios pais que começam com isso. É preciso começar a desconstruir essas coisas. É assim. E para todos aqueles que acreditam que os gays vieram da Europa... Não. A única coisa que eu posso dizer em relação a isso é o que veio da Europa são as leis que criminalizam a homossexualidade. Isso sim. Isso é. Muito obrigado, Stuart. Olha, tive muito gosto de estar aqui contigo nesta conversa tão fixe, tão nice.
pensei que fosse ter uma conversa um bocadinho mais intrusiva, estás a perceber, epá, e que eu não me importava nada, como te disse agora, epá, e os meus 40 anos foram 40 anos de aprendizagem. Passei esta minha vida toda a aprender e a retificar. Cresci com preconceitos, como qualquer pessoa cresce. Fui trabalhando nesses meus preconceitos no sentido de os diminuir. Estou nesse processo agora para aceitar as diferenças todas que existem. Às vezes aparecem diferenças novas que eu não compreendo e tento compreendê-las, que é para depois ver se as aceito ou não e em que posição é que eu fico. Mas tenho sempre o meu coração aberto para coisas novas, sempre para aprender coisas novas. E se calhar está aí a resposta agora, depois de tu teres me feito a primeira pergunta, como é que tu tens a capacidade de renovação? Essa é a capacidade de eu poder aceitar, estás a perceber? As pessoas novas, pessoas como tu que me podem ensinar tantas coisas bonitas, coisas que eu desaprendi, coisas que eu me desabituei e as coisas que eu acho que me vão renovar, que me renovam as células. Estás a perceber? Se eu tenho pessoas como tu para me dizer, olha, como é que é a tua vida, explicar-nos como é que tu cresceste, tu tens os mesmos problemas que eu. Às vezes nós deixamos de gostar uns dos outros e nem sabemos as razões pelas quais não gostamos uns dos outros. Nunca falamos com aquela pessoa e detestamos aquela pessoa. Por quê? Estás a ver, né? Então, eu acho que o moçambicano precisa de refletir naquilo que quer ser em termos de identidade. Está a ver, né? O resto, eu acho que as pessoas vão perceber bem, porque as pessoas conhecem, sabem qual é o meu gênio, sabem como eu sou profissionalmente. Posso ser um bocadinho duro, posso ser um bocadinho brusco às vezes, mas é sempre para trazer as pessoas à razão e para chamar as pessoas à razão para aquilo que eu acho que é uma conduta correta em relação à sociedade, em relação ao mundo. Um beijo muito grande para ti e para os nossos ouvintes. Obrigado. Olhem, esse programa podia ter sei lá quanto tempo, porque eu tenho acesso a artistas que são fantásticos e esta conversa com o Stuart foi maravilhosa. Por isso que eu convido-te a partilhares este episódio com todas as pessoas, a acompanhar os episódios das temporadas passadas, porque tem gente muito interessante, mas esta temporada, começar com o Stuart, foi para mim... Sabe, como se diz aqui em casa, foi pagar bem. Muito grato. Yeah. Obrigado. Yeah. Thank you. Tchim, tchim. E corta.